Estamos agora iniciando a nossa reunião pública do dia 20 de abril de 2021, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E nós, estando aqui, deixa eu pegar aqui o nosso livro. Cadê aquele caderno? O nosso livro do preparo. Nós pegamos aqui o nosso livro, esse livro Ânimo, de Lourival Lopes, para fazer a leitura do nosso preparo da noite de hoje. Então, eu vou fazer a leitura aqui. O título é Refazer-se. Refazer-se. Ainda que sintas enorme fraqueza e te vejas sem futuro e sem paz, não te admitas sem condições de refazimento. Examina ao redor de ti e vê a natureza que, mesmo agredida e usada, prossegue renascendo e embelezando-te. É assim com o sol a renovar as luzes, com o ar a se desfazer das fumaças, com as águas a se despoluírem e com as árvores a renovarem suas folhas, flores e frutos. Refaze-te, deixa-te preencher de esperança e faze maiores voos do espírito. Abre-te ao amor a ti, aos outros e a Deus. Conhece as tuas qualidades de vitória. Tem fortaleza de espírito. A planta, mesmo no escuro, sente o chamado da luz e rompe a terra. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos para iniciar a nossa reunião pública, queremos agradecer ao Senhor essa oportunidade. Que Ele possa envolver a todos nós com a sua infinita misericórdia, socorrendo a todos aqueles que se encontram, Senhor, necessitados da tua compaixão, do teu amparo, do amparo do médico das almas, o Mestre Jesus, e desses amigos da espiritualidade. Te rogamos, Pai, a tua bênção para todos nós, habitantes deste planeta Terra, habitantes do universo. Que cada um possa se imbuir dessa vontade de auxiliar o Mestre. Mas para isso é preciso promover a sua transformação moral, que se faz urgente e necessária. Agradecidos estamos a todos esses companheiros espirituais que conosco se reúnem, a esses companheiros que sofrem, a esses companheiros que estão em agonia, a esses companheiros que partiram para o plano espiritual. Aqueles companheiros que ainda não te conhecem, Senhor, aqueles que ainda não te aceitam, aqueles que ainda se rebelam contra as suas leis, aqueles que ainda não aceitam o jugo suave e leve do Mestre Jesus. Que todos nós possamos buscar compreender esse Evangelho do Senhor para ajudá-lo no trabalho de evangelização, de regeneração da humanidade, levando a palavra do Mestre a todos os cantos do mundo e amparando e socorrendo a todos aqueles que estiverem nesse momento desamparados. Não importa onde quer que estejam, não importa o motivo das suas dores e sofrimentos. Hoje, muitos irmãos se encontram perdidos, Senhor. Alguns deles, movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela ignorância, desistiram da vida e se acreditaram no direito de tirar a própria vida. Hoje sofrem arrependidos por esse ato tão cruel que praticaram contra si próprios. Que eles possam ser amparados, Senhor, onde quer que estejam. Que eles possam ser esclarecidos, consolados
e que recebam das mãos do Senhor novas oportunidades, para assim recomeçarem a sua caminhada. E que cada um de nós, onde quer que estejamos, busquemos vibrar vibrações de amor, de luz, de amparo, de carinho para esses irmãos, que acreditamos ser aqueles mais equivocados. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, fortalecidos pelas energias que vêm do teu coração, Senhor, do coração do Mestre Jesus e do coração desses espíritos amigos que nos acompanham em todos esses estudos, em toda a nossa trajetória, te pedimos amorosamente a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, dizendo, mais uma vez, de coração, obrigado, Senhor, que a sua vontade sempre seja feita, acima de todas as outras. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui, como dissemos, reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma noite de estudos. E hoje a nossa irmã Denise Fernandes vai discorrer junto a nós sobre um tema maravilhoso: a importância do livro espírita, em comemoração ao dia 18 de abril, que é o dia do livro, que é o dia da publicação do nosso Livro dos Espíritos, não é? 18 de abril de 1857, o dia em que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então ela vai falar conosco sobre a importância do livro espírita, que tem salvado tantas vidas, que tem consolado, esclarecido a tantos que necessitam de luz. Então, Denise, a palavra é sua, que Deus te abençoe. Obrigada, Rose. Obrigada a vocês pela oportunidade. Deixa eu apagar lá. É um tema muito importante, é um tema, assim, não é difícil, não, é um tema vasto, é um tema bom, gostoso. E nós vamos começar com a lembrança de Mateus, quando Jesus nos faz uma pergunta: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 47. E no livro Vinha de Luz, na lição 60, temos essa pergunta de Cristo como título dessa mensagem de Emmanuel. Que fazer de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Olha, quem diz isso é Emmanuel. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, a todos nós que nos consideramos espiritistas cristãos, ou espíritas cristãos, já temos aí a nossa cota de responsabilidade apontada. Então, ninguém pode dizer que é ignorante, né? É que está caindo aqui, ó. Está escorregando aqui, gente. É porque ainda não tem um suporte correto. Não, filho, não é para cima, não. Senão aparece só a testa.
Deixa assim, Fernando, por favor. Obrigada. Melhorou. Melhorou, obrigada. Em verdade, nós sabemos que 5 minutos de evangelho já ninguém pode dizer que é ignorante, né? Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar de cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, de resgate e de redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Então, eu vou dividir com vocês o ecrã. Me perdoem, é a primeira vez que eu utilizo, dei uma treinadinha antes, mas não sei se, se eu vou fazer alguma bobagem no percurso. Outra coisa, não dá para ver vocês. Então, vocês, qualquer coisa, ao final do estudo, podem me fazer alguma pergunta que queiram que seja esclarecida, tá bom? Mas eu procurei colocar todas as referências do estudo que nós andamos fazendo. Vamos lá, hein? Vou compartilhar o ecrã, ter um pouquinho de paciência. Estou a partilhar, pelo menos me parece que está tudo escuro. Tá vendo? Tá ok. Olha que, Só tem um que bela quadradinho. figura. Tá ok, tá ok. Tá aparecendo. Que bela figura, né? O livro. Porque nosso estudo é exatamente da importância do livro espírita. E o livro espírita é um livro que nos traz muita luz. Adorei essa figura. Bom, a doutrina do livro espírita, a doutrina espírita se inicia a partir de um livro, né? E ela é divulgada através de livros. Então, para a doutrina espírita, o livro é essencial. E Emmanuel, eu não podia deixar de citar Emmanuel,
novamente, sou apaixonada por ele. Nesse texto, intitulado O Livro Espírita, ele inicia assim: cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento de opressão. O livro técnico livra da incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não seja manejada em prejuízo dos outros. O livro de agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba não se envileça. O livro de regras sociais livra da rudeza de trato. O livro espírita livra da irresponsabilidade, que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. O livro de consolo livra da aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. O livro de informações livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível, o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Essa mensagem é do livro Doutrina e Vida, de Espíritos Diversos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E foi uma compilação digitada por Lúcia Aldir, que eu não conhecia. Bom, olhando aí essa linda imagem do Pentateuco, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Vamos pensar. Qual o seu livro preferido das obras basilares do Pentateuco? O Livro dos Espíritos. Como a Rose mesmo no início do estudo nos falou, foi lançado, né, em 1857. Ele tem perguntas e respostas trazendo todos os assuntos da doutrina. Depois, vem os 4 outros livros que completam esses assuntos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Em 1861, foi editado, né, o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que traz orientação para quem quer começar a prática mediúnica. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo,
que trata da parte religiosa e da parte moral e religiosa da doutrina espírita. Em 1865, o céu e o inferno. A primeira parte trata do céu, do inferno e do purgatório, o que era entendido antes, né? E o que é entendido agora, né? Depois da doutrina espírita. A segunda parte do Livro dos Espíritos são os relatos dos espíritos falando para a gente como é estar do outro lado, né? São relatos de espíritos em diferentes ordens do plano espiritual. Em 1868, a Gênese, que é a parte científica da doutrina espírita, fala da criação do mundo e como aparecem as criaturas neste mundo. Podemos afirmar que o livro é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o crescimento intelectual do indivíduo. É ele que permite ao ser humano registrar fatos importantes da sua história e repassar tais fatos às sociedades posteriores, atuando como transmissor do conhecimento. E, efetivamente, o livro espírita é o bálsamo consolador, luz esclarecedora e educadora na jornada da vida. Por isso, a falange do Espírito Verdade, na codificação de O Livro dos Espíritos, deixou essa orientação sábia a todos os espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. O segundo. Vamos falar de um grande ícone que nós conhecemos bem de perto e que nos traz em uma entrevista ao Jornal Espírita Fluminense alguns esclarecimentos, algumas falas sobre o livro espírita, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. No livro Entender, Conversando, no assunto, quando ele fala sobre a atualidade de Allan Kardec, né? Porque, apesar da gente ter conhecimento disso tudo, que eu falei anteriormente, né? Que nós pesquisamos, que lemos em outros livros, muitos dizem que Kardec é passado, né? Está ultrapassado, está desatualizado. Mas Francisco Cândido Xavier, nessa entrevista, vem nos dar algumas palavras a respeito da atualidade de Allan Kardec. O repórter pergunta: você poderia nos falar alguma coisa sobre onde é maior a aceitação do livro espírita? E ele responde: eu teria dificuldade em localizar, porque vejo em todas as parcelas da comunidade humana criaturas que estão se interessando cada vez mais pelas realidades do espiritismo, principalmente pelo que o espiritismo traz de evangelho no seu conteúdo, em reconforto, em esperança de vida e de amor pela criatura humana. Mas não podemos esquecer de todas as livrarias eminentemente espíritas, ou exclusivamente espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos têm uma saída superior a todos os livros, o que quer dizer que Allan Kardec está plenamente atualizado. Eu ainda não vi autor nenhum barrar esses 2 livros de Kardec.
são best-sellers autênticos, pois já venceram mais de um século, porque não é só o evangelho para o coração, é também o livro dos espíritos para o raciocínio, fazendo uma média gigantesca. Essa entrevista foi transcrita do Jornal Espírita Fluminense, né, em várias edições, né, de maio a dezembro de 79, 1979. E pertence ao livro Entender Conversando, da psicografia de Chico Xavier. Aí está o nosso querido Chico. Em mensagem aos jovens, na pergunta 170, o jornalista perguntou assim: num país jovem como o nosso, qual a mensagem que o Senhor deixaria para os jovens? E Chico responde: sempre acreditei que sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade, é impossível construir um futuro melhor para a comunidade humana. Então, ele não fala somente a respeito dos espíritos, ele está falando de toda a humanidade. E Chico, como espírita, aí já mais velhinho. Qual a importância, é a pergunta que faz o jornalista, do livro espírita no contexto doutrinário do espiritismo? O livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Pergunta: como você vê o movimento e o trabalho de divulgação do livro espírita? Um nobre esforço a benefício da criatura humana e de toda a comunidade. Agora, em relação ao interesse crescente, o jornalista pergunta como explicar a grande procura e interesse pelo livro espírita, sobretudo pelos jovens. Então, isso já é uma marca, né, que o jornalista nos traz, de que o jovem começa a aumentar o interesse do jovem pelo livro espírita. E Francisco Cândido Xavier nos responde: o homem, especialmente agora na atualidade do mundo, sente a sede de conhecimentos superiores para facear os problemas que lhe dizem respeito, no tocante aos seus próprios destinos de espírito imortal em experiências na Terra. Passo mais seguro. Qual sugestão literária que você faria a quem deseja iniciar-se no estudo e conhecimento do Espiritismo? O estudo meditado das obras de Allan Kardec, a nosso ver, é o passo mais seguro. Mensagem aos divulgadores. O que você gostaria de dizer aos confrades que se dedicam com ideal na tarefa de difusão do livro espírita? Responde Chico: o esforço máximo e desinteressado no bem aos outros, segundo nos parece, é sempre o maior apoio a nós mesmos, né? A respeito da literatura espírita infantil. Existe algum programa elaborado pela espiritualidade maior sobre a literatura espírita infantil, especialmente além das obras já existentes? Responde Chico: os benfeitores espirituais que tenho ouvido acerca dos livros espíritas destinados à preparação espiritual da infância são unânimes em afirmar que se encontram ao dispor dos amigos reencarnados que se dedicam a produzi-los com base na compreensão e no amor aos pequenos,
Então, o que Chico nos diz aqui é que existe uma equipe para isso. E eles estão prontos. Basta que esses autores se dispusessem, se disponham a trabalhar nesses livros. Tá? Porque eles compreendendo, com base no amor, né, a essas crianças, eles compreendem que a leitura deles tem que ser uma leitura especializada, diferente, diferenciada. Essa entrevista foi concedida ao confrade Aldo Aguiar Bianco, em Uberaba, em 1983, 8 de agosto, e publicada no Boletim da Feira do Livro Espírita, tá? Em setembro de 1983, em São Carlos, São Paulo, sob o título Chico Xavier responde ao Boletim da Feira do Livro Espírita. Bom, eu procurei no dicionário, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o significado da palavra leitura. Então, encontrei o seguinte: o substantivo leitura significa ação de ler, interpretação que se dá a um fato, um texto, um livro. E dá como exemplo, quero ver qual foi a sua leitura desse acontecimento. Agora, já o verbo ler tem vários significados. Então, vamos reproduzir aqui apenas o primeiro deles, o primeiro significado deles. O que quer dizer ler? O verbo ler. Passar os olhos sobre um escrito ou impresso, identificando as letras com o som que representam e juntando-as para formar palavras, dando conta de sua significação, pronunciando-as ou não. E, como exemplo, Lúcia leu um bom livro. É muito bom ler. João lia poemas todas as noites. Então, vocês vão ver o porquê dessa explicação anterior. A importância da leitura é um artigo publicado em fevereiro de 2017 por Antônio Mores Cury. Achei muito interessante a fala dele. Leitura é um feliz e saudável hábito que pode ser incorporado a qualquer momento por quem já saiba ler, especialmente se e quando a escolha recair sobre obras instrutivas, informativas, positivas, edificantes, que contenham excelente conhecimento sobre as ciências, a filosofia, as artes, as letras. O resultado é magnífico, uma vez que o conhecimento que se vai adquirindo é acumulativo e a leitura por si torna o leitor capaz de se comunicar melhor, oralmente ou por escrito, seja em sua atividade profissional, em suas relações pessoais e familiares, como também na sociedade em geral. Quem lê só se beneficia. Aumenta o índice de seu conhecimento e de seu vocabulário, e por esse motivo escreve melhor, fala melhor, vê, ouve e observa em seu mais amplo sentido, melhor. Compreende melhor, tudo com naturalidade, deleite e grande satisfação. Não por acaso, algumas universidades brasileiras indicam sistematicamente cerca de 10 livros para serem lidos pelas pessoas que nelas pretendem ingressar, né, através dos seus exames vestibulares, a fim de que tenham melhores condições de se submeter à prova de redação. Então, se verifica que as melhores redações com as melhores notas é daquele leitor ávido, né, que tem o hábito de ler. Vale a pena repetir para enfatizar: ler é um hábito, um excelente e proveitoso costume, muito simples e fácil de ser agregado ao nosso dia a dia.
Se facilmente somos capazes de incorporar outros hábitos, muitos dos quais só nos trazem malefícios e prejuízos de toda ordem, inclusive para o nosso corpo físico, como são os casos dos usos do tabaco, em suas diversas formas, e o da ingestão de bebidas alcoólicas, destilado ou não, né? A gente sabe disso, né? Então, por que não seríamos capazes de agregar o hábito da boa leitura ao nosso cotidiano? É claro que somos capazes. Basta querer, basta ter vontade. Olha a palavrinha chave. Clique. Vontade. Com efeito, a vontade é a maior de todas as potências e é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, certo? Tal é o segredo da evolução. O princípio de evolução não está na matéria, mas está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. Para os espíritas, em particular, o hábito da leitura é de grandíssima importância. O espiritismo está fundamentado na razão, que é o raciocínio, na lógica, no equilíbrio e no bom senso. Sobretudo na razão, de tal modo que a leitura, e de preferência a leitura constante e intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão. A propósito, uma das bandeiras do espiritismo é a de tornar melhores os que o compreendem. Importante destacar que a razão integra, inclusive, a sua definição de fé, extraordinária por todos os títulos. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu esse pedacinho. Além disso, somos todos espíritos, no corpo físico ou fora dele. A vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. De tal forma que, após a desencarnação, retornaremos ao mundo espiritual, de onde proviemos. Somos imortais e indestrutíveis e viveremos para sempre. Assim, todo o conteúdo do que tivermos conseguido ler, reter e consolidar permanecerá conosco para sempre. Isto fazer parte integrante e inseparável da individualidade de cada um de nós, que não se perde em hipótese nenhuma. O que absorvermos através da leitura nos será consideravelmente útil agora e também posteriormente, uma vez que viveremos para sempre. Ora no plano físico, como nos encontramos agora, neste momento, ora no plano espiritual, parte de nós, né? Porque sabemos que estamos aqui com outros amigos, né? Estudando. Por outra parte, ainda que lançada em outro contexto, e com sentido bastante abrangente, em que é analisada a educação moral, importante reproduzir aqui a definição espírita de educação, que é um conjunto dos hábitos adquiridos, e que quem tem o hábito de ler Pedro de Camargo Vinícius, ele o tempo todo falando em educação. Informa o dicionário da Academia Brasileira de Letras que senso crítico é um modo de pensar e agir com discernimento. Registra ainda que a educação desperta o senso crítico. Então, em qualquer dos planos, não só vamos continuar a trabalhar,
como também vamos ler, estudar, refletir, aprender e compreender, sobretudo, os ensinamentos cristãos, com o que seguramente seremos melhores e mais felizes a cada dia. Então, quanto antes começarmos, né, melhor, né? A toda evidência, sendo suficiente rememorarmos, né, nos relembrarmos agora, que o conhecimento que se obtém através da leitura e depois, através do estudo, que em última análise não deixa de ser outra leitura, né, que uma coisa é ler recreativamente, outra coisa é estudar, né? A leitura, o estudo, não deixa de ser outra leitura, apenas mais lenta, mais repetida, comparada, né? Mais analisada, mais refletida. Então, é cumulativo. Então, esse conhecimento nunca se perde. Tá? Temos aí a bibliografia, né? Leon Denis, o dicionário que eu utilizei, que é o escolar mesmo da língua portuguesa, e a Revista Espírita, julho de 59, e o Livro dos Espíritos, no item, na questão 685, a parte do comentário. E aí, a gente, como a gente falou, repetiu várias vezes, né, que o melhor método de aprendizagem que conhecemos é o da repetição. Então, conforme a gente lê e relê, melhor vamos aprendendo. Tanto que quando resolvemos ler novamente, reler ou estudar, reestudar algum livro espírita, a gente descobre que a parte que a gente não tinha pensado que seria dessa forma. Ou essa hipótese eu não tinha visto, eu li isso várias vezes, eu nunca tinha entendido dessa forma. Né? É muito interessante, porque a gente tem mesmo que plantar e semear a leitura no nosso dia a dia, né? Porque a gente logo recebe os resultados. Isso eu estou falando assim de carteirinha, porque depois que eu comecei a estudar mais, eu me sinto muito melhor, muito melhor. E a gente não podia falar da missão dos espíritas, né? Porque nós vamos lá olhar o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, na parte da comunicação do Espírito Erasto. Eu peguei só parte, tá, gente? Eu não peguei ele todo, não, mas já tem uma leitura grande aqui. Aí, porque a hora já é finda. Então, no item 4, ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Ele continua: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes. E ele continua. E eu fui tirando trechos
tá? Para não colocar tudo, e também não vai dar para eu ler isso tudo, nós poderemos deixar como bibliografia para terminarmos de ler. Mas, no meio dessa comunicação, tem a pergunta, que ele diz assim, que se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, porque ele fala nisso no parágrafo anterior, quais os sinais quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E Erasto era o anjo, o anjo da guarda do médium que deu essa comunicação, foi em Paris, 1863. Eu fiz esse apanhado no Espírita, né? Desculpa, na missão dos Espíritas. Porque como é que nós temos como essa missão? Nós que somos espíritas, temos essa missão. Se não lermos, se não estudarmos, se não pegarmos da bibliografia espírita, se não pegarmos do Pentateuco para retirar dali a base de tudo o que você vai fazer, como a gente pode ser um bom espírito se a gente não ler, não estudar? Né? Exatamente. E que é melhor do que as obras basilares, né? E de outros que vieram após Allan Kardec. E aqui, para terminar, que a gente já está avançando no tempo um pouquinho, eu gostaria de fazer a leitura ante os novos tempos de Castro Alves. Essa é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois eu leio o nome do livro, que agora não estou lembrando. Para nos colocarmos exatamente, Castro Alves, que entre nós foi um eminente escritor, né? E quase todos nós conhecemos, tivemos oportunidade de estudar os seus escritos quando adolescente, né? E me trouxe muito forte. Eu vou ler para vocês, terminando o estudo de hoje, e sabemos que a importância do livro, do estudo, e principalmente a importância do livro espírita, que nos trouxe tanta consolação, traz uma emoção muito grande nesses dias que nós estamos reclusos, que nós estamos pensativos, reflexivos, e esses livros nos traz muita fé. Diz Castro Alves: brilham áureos tempos novos. A inteligência domina. Fala a razão cristalina, que estuda, aclara e deduz. A ciência larga a terra, onde refúgio de rastros, para a conquista dos astros, sob o fascínio da luz. No bom firmamento do chão, à face da lua, a pesquisa continua, engenhos e lumaréus. A eletrônica revela vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus.
A cultura, pé de frente, entre aplausos invulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo, o apelo ao porvir. De ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, clama o cérebro, mais glória. Grita o mundo, progredir. Mas no concerto dos louros, em que a ideia se embriaga, brado aflitivo pervarga, o choro da multidão. São milhões de almas cativas, a ignorância na terra, que a noite da angústia encerra nos vales de provação. A mágoa segue a penúria. O crime instala a doença. Lastima-se turba imensa, encarcerada na dor. A legião do protesto volve a barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra distende as garras. Surgem conflitos de sobra. A descrença se desdobra em chágua descomunal. E a força do raciocínio do píncaro a que se eleva não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mal. Do alto, porém, dimana visão diversa das coisas. Os mortos rebentam lousas, irrompem vozes do além. São mensageiros do eterno, anjos do céu se escoltam, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem. Companheiros do Evangelho, que vosso amor vibre puro, edificando o futuro das leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: Espíritas, educai. Do livro Doutrina e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado, gente, pela atenção na noite de hoje. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estou? Espera aí que eu não consegui voltar, hein? Tenham paciência comigo. Agradecemos a nossa irmã Denise essas palavras, esse estudo, essa lindíssima poesia, né? Espíritas, educai, que possamos realmente buscar a educação, porque a educação ilumina e a educação afasta as sombras, não é verdade? Ela ilumina e afasta as sombras. Então, que nós possamos agradecer a todos esses espíritos amigos que durante todo esse tempo vem nos auxiliando, nos enviando essas obras maravilhosas. Francisco Cândido Xavier, com inúmeros espíritos que enviaram mensagens através dele, Divaldo Pereira Franco, também outro grande número de espíritos, Ivone do Amaral Pereira, Pedro de Camargo, vários irmãos que buscam nos educar, nos auxiliar, nos consolar e nos esclarecer com essas mensagens maravilhosas que nos chegam através do livro espírita, que é essa bênção que nós temos que agradecer todos os dias ao Senhor. Então, aquele que ainda não gosta de ler, desenvolva esse gosto pela leitura, porque ler é viajar, né? É viajar no tempo, no espaço. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Eu estava pensando que deve dizer assim, nossa, como eu viajei através dos meus 50 e poucos anos, que eu gosto de ler desde os meus... O dia que eu parei com o livro da minha mão pela primeira vez, eu tinha 7 anos, numa biblioteca, numa escola Vitor Meireles. E quando eu não esqueço nunca, o primeiro livro que eu li da minha vida,
A Galinha Esperta. Eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li da minha vida, tinha 7 anos, foi A Galinha Esperta. E depois da Galinha Esperta vieram uma série de outros. Mas esse primeiro livro eu nunca vou esquecer, porque foi um livro que me despertou essa magia da literatura. Então, o autor eu não me lembro, mas o título do livro eu lembro. Do livro eu nunca vou esquecer, A Galinha Esperta. Nem sei se ainda é publicado esse livro, mas foi ele que abriu para mim as portas dessa maravilha que é a leitura. Então, que eu convido a todos, né? Leiam, porque isso é uma maravilha. É uma maravilha, né? Então, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, agradeço mais uma vez a Denise, que trouxe essa palestra tão bonita, tão edificante, e essa poesia maravilhosa ao final. Eu vou pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto Oliveira, com você a prece. Nos voltando ao Pai, agradecidos estamos, Senhor, por este momento em que estamos reunidos, para, através do que os benfeitores nos trazem, de conhecimento, através dos livros, aprendermos o caminho que nos conduz a vós, Senhor. Que vós nos fortaleça neste caminho de discernimento, de compreensão, e agradecidos estamos por ter tido a oportunidade de aprender a ler, por ter tido a oportunidade, Senhor, de ser instruído, de ser conduzido à escola, de ter tido a oportunidade de ter professores que nos levaram ao conhecimento que hoje temos. Tudo é sua obra, Senhor. E este mestre querido, que nos ilumina, que inspira, nos inspira no caminho, inspira essa pleia de espírito, esses espíritos iluminados que, através dos livros espíritas, nos fortalece, nos dão ânimo, nos encorajam, nos dão o norte, a bússola para o caminho. Ó Mestre, agradecidos estamos a todos os seus ceareiros, agradecidos estamos a esses benfeitores que, por amor e caridade, nos trazem o conhecimento através do livro espírita. Agradecidos estamos, Mestre, por esta doutrina, o Consolador prometido, e através de suas publicações trazidas com a contribuição deste irmão tão querido, Allan Kardec, que nos trouxe este manancial de conhecimento, que através desses importantes livros podemos caminhar com segurança, com discernimento. E esses livros que no início que abalaram a fé vigente, que foi perseguido, que foi queimado, mas nada abateu esse trabalho deste grande irmão Allan Kardec e de outros que vieram, como Leon Denis, Flammarion e todos outros, Chico Xavier, que através de sua abençoada psicografia conseguiu psicografar mais de 400 livros que hoje se tornam os nossos mananciais, as nossas fontes de inspiração e de luz no nosso caminhar. Portanto, Senhor, vós nos enviaste Jesus para nos guiar, e Jesus colocou todos esses irmãos benfeitores para nos instruir, e que possamos perseverar neste caminho da instrução através do livro espírita. Assim seja, e que caminhemos com as bênçãos do Senhor
e do Cristo Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Alberto, a sua prece, as suas palavras, e agradecemos a todos vocês, irmãos, que estiveram conosco nessa noite para esse nosso estudo. Então, meus amigos, um beijo no coração de todos, uma boa noite para todos vocês.